Aí. Contudo, se você for meu cliente, não vai dar nada, porque cliente meu não mata ninguém, você não matou ninguém. Ah, mas foi eu. Não foi você. Com a ascensão da era digital e das redes sociais, somos constantemente bombardeados por uma diversidade de perfis que buscam chamar nossa atenção de maneiras inusitadas. Não demorou muito para que a advocacia também mergulhasse nesse cenário, adotando estratégias que vão desde conteúdos cômicos até memes. Historicamente, a publicidade na advocacia sempre foi muito restrita, com proibições de utilização de canais como televisão, panfletos e outdoors. Enquanto em outros países a publicidade na advocacia é muito mais liberal, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre estabeleceu em seu código de ética que não seria permitida a publicidade mercantilista, apelativa e com a intenção de captar clientes. Essa questão sempre trouxe o debate entre os advogados, de um lado aqueles que entendiam estas regras como amarras do livre exercício de sua profissão e que reivindicavam o afrouxamento das limitações do código de ética, de outro lado advogados tidos como mais conservadores, que discursavam que essas regras servem para manter a seriedade da advocacia, vez que a publicidade irrestrita e apelativa tende a utilizar estratégias que prezam a venda a qualquer custo, bem como diziam que essa mudança faria com que advogados com mais recursos financeiros poderiam investir muito mais em publicidade e obter uma vantagem competitiva muito grande em relação a pequenos advogados. Contudo, a presença digital das pessoas se intensificou com o fenômeno das redes sociais e os feeds do Instagram, YouTube, Facebook e TikTok viraram o palco das marcas que antes investiam sua verba de publicidade em mídias tradicionais como televisão, rádio e jornal. Não demorou muito para que os advogados também começassem a criar sua presença digital, criando páginas do escritório, perfis dos advogados, blogs jurídicos, com a intenção de construir autoridade e, via de consequência, chamar a atenção de potenciais clientes. Diante desse novo cenário digital, em 2021 o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil editou o Provimento 205, substituindo o último provimento que era do ano de 2000. Neste provimento a OAB permitiu expressamente o marketing jurídico e o marketing de conteúdo jurídico, porém, mantendo o caráter meramente informativo e que preze pela discrição e sobriedade da advocacia. Houve ainda alguns avanços como a permissão de utilização de tráfego pago para impulsionar o conteúdo jurídico, ou seja, passou a ser expressamente permitida a utilização de Google Ads, também passou a ser permitida juntamente com o conteúdo jurídico a referência dos contatos do advogado como WhatsApp, site, redes sociais, sendo que antes era permitida somente a referência do e-mail. Contudo, foram reafirmadas proibições como a utilização de mecanismos de marketing que angariam clientes pela indução à contratação do advogado ou o estímulo do litígio. Resumindo de forma bem simplista o novo provimento 205/2021 sobre a publicidade na advocacia. É permitido criar conteúdo jurídico informativo. É permitido divulgar os contatos do advogado como e-mail, WhatsApp e redes sociais. É permitido impulsionar o conteúdo jurídico, tráfego pago ou patrocínio. Não é permitido estimular o litígio. Não é permitido ofertar os serviços jurídicos. Não é permitido fazer referência direta ou indireta a valores dos honorários e forma de pagamento. Não é permitida divulgar de forma indeterminada as dimensões, qualidades ou estruturas físicas do escritório. Não é permitido ostentar bens como veículos, viagens, hospedagens. Muitos comemoram o lançamento do provimento 205/2021, entendendo como um avanço e modernização da advocacia. Porém, para outros, as regras do provimento não foram suficientes e iniciou-se um fenômeno de advogados tentando a viralização nas redes sociais com conteúdos de comédia, memes, esquetes e até mesmo para vender infoprodutos para outros advogados como cursos, mentorias ou e-books. Paira agora a dúvida: esses advogados estão desrespeitando o Código de Ética e Disciplina e o provimento 205/2021? Esses advogados estão atentando contra a sobriedade da advocacia? Ou, na verdade, estes advogados estão apenas se modernizando, falando a linguagem do seu público e propagando ainda mais o conhecimento jurídico para a população em geral?
Obviamente terão pessoas que entenderão que há falta de ética e outras que entenderão que não há falta de ética. Neste vídeo eu trago a minha reflexão e a minha posição. Quer dizer que eu estou certo? Obviamente que não. Não sou o dono da verdade, não sou o Conselho Federal da OAB, não sou o Tribunal de Ética da OAB. Então fique à vontade para concordar ou discordar de mim, mas pelo menos vamos refletir sobre a questão e quem sabe iniciar um debate saudável que pode trazer mudanças um dia, seja para um lado ou para outro. Primeiramente, acho importante não generalizar. Nem todo mundo que viralizou está no mesmo balaio. Tem muitos advogados sérios nas redes sociais, cumprindo à risca o que o Código de Ética e o Provimento 205 determinam. São advogados que fazem excelentes conteúdos informativos, seja por vídeos ou por imagens, carrosséis, reels, stories, trazendo informação jurídica de qualidade, ajudando inúmeras pessoas a sair da completa ignorância a respeito de determinados assuntos do dia a dia. Portanto, viralizar por si só não é faltar com a ética profissional da advocacia. Mas e os que fazem comédia? Os que fazem esquetes? Os que fazem reacts jurídicos? Bom, e aí já precisamos refletir um pouco mais. Nem no Código de Ética e nem no Provimento 205 existe algum artigo que diz de forma expressa que é vedado fazer meme jurídico ou é vedado que o conteúdo jurídico tenha caráter humorístico ou cômico. Ou seja, se não existe proibição expressa, então é permitido. Correto? Será? Advogados são profissionais que dedicaram anos de estudo ao direito. Uma lição fundamental que adquirimos durante nosso percurso acadêmico na Faculdade de Direito é a compreensão de que as normas, em sua essência, costumam possuir a natureza de serem gerais e abstratas. Isso decorre do reconhecimento de que é praticamente inviável criar uma norma que preveja e detalhe todas as situações concretas possíveis na vida real. Dessa forma, as normas buscam, em sua formulação, ser o mais amplas e abertas possíveis. Elas estabelecem uma regra fundamental que serve como parâmetro, visando sua aplicação em diversas situações e contextos distintos. Essa abordagem permite uma interpretação flexível e adaptável, capaz de atender às diferentes nuances e complexidades que podem surgir ao lidar com variados cenários na prática jurídica. Ok. Dito isto, existe no Código de Ética ou no Provimento 205 outras vedações que por interpretação lógica vedariam conteúdos jurídicos cômicos, memes e esquetes? Vejamos os seguintes dispositivos, começando pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Artigo 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. O artigo 39 deixa claro que a publicidade deve ser meramente informativa, ou seja, tão somente informativa. Pergunta-se, um conteúdo jurídico cômico, que pretende divertir, viralizar, gerar engajamento de comentários e curtidas pode ser considerado meramente informativo? A meu ver não pode. A palavra meramente é um advérbio de exclusão, ou seja, qualquer coisa que fuja do apenas informativo seria vedado na publicidade da advocacia. Ainda no artigo 39 há a regra de que a publicidade deve primar pela discrição e sobriedade. O que quer dizer sobriedade? Alguns sinônimos de sobriedade são de moderação, comedimento, seriedade. Pergunta-se, conteúdos cômicos podem ser considerados moderados e sérios? Até onde eu sei, cômico é exatamente o contrário de sério. Vamos para o próximo artigo do Código de Ética. Artigo 42. É vedado ao advogado. Inciso 3. De abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. O que quer dizer dignidade da profissão? Talvez eu esteja sendo muito conservador no meu pensamento, mas até onde eu aprendi, dignidade da profissão tem a ver com decoro, pudor, compostura, recato e não com algo cômico, jocoso, feito para rir, para tirar sarro. Não estou dizendo que a comicidade é um defeito. Longe disso. O humor é essencial para a vida.
Temos sim que brincar, que se divertir, que dar risada da vida e das coisas. Mas como tudo na vida, existe hora e lugar. Ninguém fica contando piada para o juiz na sustentação oral na hora de defender o caso do seu cliente. A advocacia é uma profissão que exige seriedade em todos os seus aspectos. Seriedade não é chatice ou caretice. E com certeza também não é comédia. Vamos agora para o provimento 205/2021. Artigo 1º. É permitido o marketing jurídico, desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e por este provimento. Primeiro, as informações veiculadas deverão ser objetivas e verdadeiras e são de exclusiva responsabilidade das pessoas físicas identificadas, e quando envolver pessoa jurídica, dos sócios administradores da sociedade de advocacia que responderão pelos excessos perante a Ordem dos Advogados do Brasil, sem excluir a participação de outros inscritos que para ela tenham concorrido. Veja que é determinado que a informação veiculada no conteúdo jurídico deve ser objetiva. Pergunta-se, um vídeo cômico, um esquete engraçado ou irônica pode ser considerada uma informação objetiva? Ou se assemelha mais a uma informação subjetiva, aquele que quer despertar sentimentos no espectador, seja de euforia, de empatia, às vezes até de raiva? Para mim é nítido que esse tipo de conteúdo jurídico está no campo da linguagem subjetiva e não da objetiva exigida pelo provimento. Artigo 5º e 3º. É permitida a participação do advogado ou da advogada em vídeos ao vivo ou gravados, na internet ou nas redes sociais, assim como em debates e palestras virtuais, desde que observadas as regras dos artigos 42 e 43 do Código de Ética e Disciplina, sendo vedada a utilização de casos concretos ou apresentação de resultados. O parágrafo 3º do artigo 5º fala que os vídeos para redes sociais devem obedecer ao artigo 42 do Código de Ética, que já vimos que proíbe a abordagem que atente contra a dignidade da profissão da advocacia, bem como diz que é proibida a utilização de casos concretos. Muitos destes vídeos viralizados pelos advogados são de reacts de cenas de casos concretos como abordagens policiais, crimes, embates entre consumidores e prestadores de serviço ou vendedores de produtos, ficando nítido para mim que estes vídeos estão violando o provimento. Mas existem outros advogados que estão viralizando acreditando que estão driblando a OAB, dos advogados que vendem infoprodutos como cursos, mentorias e e-books. Obviamente que não é proibido e nem é infração ética vender esses infoprodutos. O problema é que muitos destes advogados utilizam-se exatamente das abordagens cômicas com memes e esquetes para angariar outros advogados a comprar seus produtos. Estes advogados não estão vendendo serviço jurídico de advocacia, mas sim infoprodutos para outros advogados. Então para eles não se aplicam o Código de Ética e o provimento 205 de 2021, correto? Errado. Estes advogados estão se utilizando de sua advocacia para criar autoridade e conseguir vender seus cursos e mentorias. E é exatamente por isso que o provimento 205 de 2021 também trouxe regras para estes advogados que vendem cursos. Artigo 4º. No marketing de conteúdos jurídicos poderá ser utilizada a publicidade ativa ou passiva, desde que não esteja incutida a mercantilização, a captação de clientela ou o emprego excessivo de recursos financeiros, sendo admitida a utilização de anúncios, pagos ou não, nos meios de comunicação, exceto nos meios vedados pelo artigo 40 do Código de Ética e Disciplina e desde que respeitados os limites impostos pelo inciso 5 do mesmo artigo e pelo anexo único deste provimento. Quarto, quando se tratar de venda de bens e eventos, de livros, cursos, seminários ou congressos, cujo público-alvo sejam advogados, estagiários ou estudantes de direito, poderá ser utilizada a publicidade ativa, observadas as limitações do caput deste artigo. E também o artigo 7º. Artigo 7º. Considerando que é indispensável a preservação do prestígio da advocacia, as normas estabelecidas neste provimento também se aplicam à divulgação de conteúdos que, apesar de não se relacionarem com o exercício da advocacia, possam atingir a reputação da classe a qual o profissional pertence. Os dois artigos deixam claro que as regras de publicidade também se aplicam aos advogados vendedores de cursos e mentorias.
E volta e meia me deparo com vídeos no Instagram que são esquetes simulando atendimento de clientes ou de advogados adversos, ostentação de carros e utilização de casos concretos, sempre com o objetivo de vender um treinamento ou uma mentoria para alavancar sua advocacia. Mais uma vez, na minha singela opinião, estes anúncios estão infringindo o Código de Ética e o Provimento 205 de 2021. Mas você pode pensar diferente. Você pode achar que eu sou um chato retrógrado e conservador. Ou pior, um invejoso que não conseguiu viralizar. Você tem direito a ter sua opinião, assim como eu tenho direito a ter a minha. Tem muitos desses advogados ou advogados vendedores de cursos e mentorias que irão dizer que o que importa é o dinheiro que eles estão ganhando. Que é a quantidade de clientes que eles têm. Que a OAB não fará nada contra eles. Pois é. Só que ética não diz respeito às consequências que sua atitude errada terá para vocês, sim às consequências que sua atitude terá para os outros. Enquanto alguns advogados respeitam as regras, outros as desrespeitam e ganham vantagem competitiva pela autoridade ou construída online com seus vídeos de memes. Enquanto alguns advogados respeitam as regras e mantêm a seriedade da profissão, outros fazem vídeos cômicos e passam a impressão para a sociedade de que a advocacia virou um grande circo. Quem é o certo? Quem é o errado? É o sucesso financeiro que responde essa pergunta? Vocês decidem.